Boa noite, almas poderosas. Como estamos? Todos muito bem? Boa noite, Laerte. Tempo mudou por aí? Aqui tá mais fresquinho. Oi, Sá! Tudo bom, meu amor? Como é que você tá? Saudade de você aqui, viu? Faz tempo que você não aparece. Como estamos, meu povo? Você gosta do outono, Laerte? Pois é. É um momento de introspecção, né? Um outono. Introspecção a mil. Oi, Ana Clara, boa noite. Sejam muito bem-vindos à live de hoje. Todos muito bem? Friozinho de manhã, quente durante o dia, friozinho à noite. Oi, Abelha! Tudo bom, meu amor? Hoje é dia de reencontro. Sabrina, Abelha. Ai, que chique. Que chique, gente. Feliz por vocês estarem aqui. Dia de reencontro hoje. Que lindo. Oi, Daniela, tudo bom? Oi, Alexandra. Sejam todas muito bem-vindas à live de hoje. Vambora? Primeiramente, eu quero dar as boas-vindas aos novos. Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não segue o meu perfil, demorou para você seguir, não é verdade? Clica aqui, ó, Reisa Martins dos Santos, segue o meu perfil. Boa noite, Alexandra. Boa noite, Elule. Obrigada pela mandala, abelha. Você é novo por aqui, Laerte? O Laerte já é meu assessor de live, gente. Como assim você é novo por aqui? Sejam todos muito bem-vindos. Quem ainda não segue o meu perfil, clica aqui, ó. Nem precisa sair da live, gente. Super simples. Clica aqui no meu nome. Vai para e só clicar em seguir perfil. Toda semana a gente tem uma semana diferente de desenvolvimento de um tema, tá? Então, todas as semanas temos temas diferenciados sendo desenvolvido. Ah, obrigada, Luli! Aira, seja bem-vinda! Então, toda semana nós temos um tema diferente sendo desenvolvido e aos finais de semana, de domingo, 7 horas da noite, temos a aula prática da parte teórica que foi desenvolvida durante a semana. Essa semana nós estamos falando sobre sonhos, pesadelos, premonições, déjà vu. E no final de semana nós vamos fazer a parte prática de tudo isso. Então, se você ainda não teve oportunidade de estar conosco, eu e o Grupo Alquimia das Almas estamos convidando você para estar com a gente no domingo, 7 horas da noite. A sessão em grupo ela já está aberta e tem poucas vagas, simples e puramente para eu conseguir dar atenção a todos, eu não coloco muitas vagas, tá? Senão a gente não consegue dar atenção para todo mundo. Boa noite, meu amor. Boa noite, Letícia. Boa noite, Ana Maria. Sejam todas muito bem-vindas. Então, como é que vocês acham a sessão em grupo, gente? Vocês entram no meu perfil e no meu perfil já tá lá a sessão em grupo aberta. Tá bom? Vem passar um domingo, finalzinho de domingo conosco, 2 horinhas aí somente de aula prática sobre sonhos, sobre déjà vu, sobre premonições. Vai ser muito interessante. Se você ainda não fez essa parte prática, convido você a fazer a prática conosco. Certo? Tenho mais uma novidade para vocês. Temos aqui lançado o e-book sobre cristais. Pois é. Temos aqui no aplicativo Hora Pura 19 e-books. É muito e-book, gente. Cheio de conteúdo para que vocês possam estudar em casa, se autoconhecer e fazer as aplicações. Olha que massa. Maravilhoso, não é? Então, só vocês clicarem na bolinha roxa,
vai na parte de produtos e lá na parte de produtos vocês vão ver todos os e-books já lançados. Nós temos e-book sobre ritual, consagração de objeto, vela, japamala, alinhamento de intenção, limpeza energética, sigilos mágicos, ervas e a lua. Tem um só de lua minguante que é maravilhoso. A gente tem paganismo, wicca e bruxaria. Tem uma série deles aqui para vocês se deliciarem. E essa semana eu subi para o sistema aqui do aplicativo Aura Pura o e-book sobre cristais. Então, clica na bolinha roxa, vai na parte de produtos, você vai ver todos esses e-books aí para você. Hoje é o último dia de lua nova. Quem não sabe como trabalhar com as luas tem o e-book. Obrigada, Laerte. É isso aí, gente. Quem não sabe como trabalhar com as luas tem um e-book aqui somente falando sobre as luas e as ervas. Qual erva específica para cada ciclo lunar? Olha que massa. Então, clica no botãozinho roxo, vai lá e adquire o nosso e-book, tá bom? Obrigada, Laerte. Oi, Dri, seja bem-vinda. Oi, Sofia. Oi, Adriana, Dionas, é isso? Seja muito bem-vinda. Boa noite, vim dar um beijinho e ficar um bocadinho. Fica um bocadinho aí, Sô. E vamos que vamos. Boa noite, meu povo. Então, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Eu sempre dou uns 5 minutinhos para dar esses recados para vocês e também para vocês chamarem mais gente para a live, né, galera? Vamos chamar mais gente para a live, mais pessoas aí sendo libertadas para que possam seguir os seus próprios caminhos sem depender dos outros? Vamos fazer isso? Então chama mais gente aí para a live de hoje, porque a live de hoje está sensacional, recheada de conhecimento, porque é isso que a gente faz aqui no meu perfil. Basta compartilhar, é isso mesmo, Luli, basta compartilhar, gente. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Pegaram encantamento, é isso aí, vamos de encantamento. Adão, procura do ser, Vanessa Afonso, seja muito bem-vinda à live. Adriana de Jesus, Pati, amor, seja bem-vinda de volta. Alexandra, cadê o encantamento? Pois é, Laerte está trazendo o nosso encantamento da noite. Boa noite. Dionas, seja muito bem-vinda, Dionas. Sol e Terra, seja bem-vinda. Tem que esperar ela falar tudo, senão ela perde o encantamento no meio da... É muito recado, né, Laerte? É muito recado que a gente tem para dar. Esse encantamento do Laerte é tudo. Oi, Mone, seja bem-vinda. Pati, obrigada pelo balão. Boa noite. Agora vai ser música para Reis a cantar. Já pensou, Sabrina? Já pensou essa minha voz maravilhosa cantando uma música? Ana Paula, seja bem-vinda. Gláucia, seja bem-vinda. Sheila, também seja muito bem-vinda. Vamos iniciar nossa aula de hoje com o encantamento de início de live. Encantamento extremamente poderoso, onde a gente abre o campo energético, se conecta com a egrégora de estudos e vamos começar a trabalhar o autoconhecimento. É isso que a gente faz quando a gente faz uma abertura de live através de um encantamento. E fiquem até o final, porque teremos o fechamento através de um encantamento também. Para que tudo que você aprendeu durante essa live seja absorvido e você consiga dar continuidade no seu dia a dia. Certo? Bora? Então, bora, gente. Encantamento de início de live feito pelo Laerte. Sonhos comuns e seus significados. O que os seus sonhos estão tentando te dizer? Que será? Que o mundo dos sonhos venha se revelar, com símbolos e mensagens para decifrar. Cada cena, um sussurro do coração, traduzindo a alma em doce intuição. Assim é, assim seja, assim está feito. Aberta a nossa sessão energeticamente. Valdete, oi, Regiane. Eric, sejam todos muito bem-vindos. Então, bora lá, gente. Então, boa noite a todos. Hoje a gente vai mergulhar no mundo dos sonhos. Chique, né? A gente é muito chique, né?
Gabriele, seja bem-vinda. Então, hoje a gente vai mergulhar nos mundos dos sonhos e entender como é que eles podem trazer mensagens importantes para a nossa vida. Tanto para a nossa vida, quanto para a nossa parte emocional, quanto para a nossa espiritualidade. Tá certo? Então, vocês já tiveram algum sonho que ficou muito marcante? Ou seja, que vocês ficaram pensando nele o dia inteiro? Vocês já tiveram isso? Já passaram por essa experiência? Ou algum sonho recorrente que você parece que sonha e você não sabe ainda o porquê que você está sonhando com aquilo? Ou seja, ele vem trazendo um significado, mas você ainda não descobriu o que é? Vamos falar sobre isso hoje? Boa noite, esse encanto foi perfeito, Grata Laerte. Boa noite, Gabriele. Sim, Maurício, seja bem-vindo. Sim, muitas vezes. Emerson, seja bem-vindo. Já tive um sonho 3 vezes. Pois é, eu acho que sim, Gabi. Emerson, faz tempo que não tenho um sonho que fica batendo na minha cabeça. Perfeito. Até porque da outra vez você falou que você dorme que nem uma pedra, né, Laerte? Aí não lembra. Tá certo. Andréia, seja bem-vinda. Eu já tive um sonho novela de repetia por anos. Caramba, Raquel. Andréia Margini, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite, boa noite. Voltou agora, era internet. Quando era miúda, sonhava muito que voava, muito mesmo. Pois é, a gente vai falar sobre isso hoje, sobre esses sonhos e o quanto eles trazem de significado para a gente, como que a gente pode, de alguma forma, trazer isso para o nosso aprendizado no dia a dia, tá? Então, dito isso, Dito isso, gente, os sonho com escorpiões. Pois é, a gente vai falar sobre isso também. A gente teve uma semana aqui, Gabi, falando sobre animais de poder, tá? Se você não conseguiu participar, a minha dica para você é clica no botãozinho roxo, vai na parte de e-books. Eu tenho um e-book só falando sobre animais de poder. Pode ser que esse seu sonho com escorpiões esteja querendo te trazer alguma informação em relação ao animal, tá bom? Essa é uma dica que eu te dou. Rainha de Pau, seja bem-vinda. Tudo bom? Eu sonhava também quando era pequena que voava, muito de verdade, eu voava. Tive um sonho que fiquei pensando nele por um tempo, era um burrinho feliz a relinchar. Pois é, sim, tenho muitos sonhos. Então, vamos dizer hoje sobre a importância desses sonhos. Bora lá estudar um pouquinho, certo? Os sonhos, eles são ferramentas poderosíssimas de autoconhecimento. Hoje eu sonho muito que morri. Pois é, Glau. Fica até o final que você vai entender o porquê desse sonho. E vai fazer muito sentido para você. Eles refletem muitas das vezes, Laerte, eu tô falando que Laerte tá lendo todo o meu Trello. Vocês não estão entendendo. Eu monto a live, o Laerte deve estar acessando meu Trello, não é possível um negócio desse. Né, Laerte? Então, os sonhos, pois é, menina, os sonhos, eles são ferramentas extremamente poderosas. Oi, Ju, seja bem-vinda. Laerte, sem graça. Os sonhos são ferramentas extremamente poderosas, né? Que elas trazem aí informações do nosso autoconhecimento. Elas nos auxiliam para o autoconhecimento. Então, elas refletem os nossos medos, nossos desejos, nossas angústias, nossos processos do inconsciente. Pois é, gente, trabalhar com o inconsciente é isso. E até mesmo podem ser mensagens espirituais. Então, muitas tradições veem o sonho como janelas de conexão
ou comunicação com o universo mais profundo, ou seja, outras realidades ou outras dimensões, tá certo? Nos sonhos, tudo é simbólico, tá certo? Então a gente precisa entender a simbologia dos sonhos e como que a gente entende isso. Os sonhos que a gente tem. Oi, Vi, oi, Bianca, seja muito bem-vindo, tudo bom? Nos sonhos, tudo é simbólico, tá? Um objeto, um animal, uma pessoa, um lugar, uma situação, tudo pode representar algo que está mais profundo. De nada, Bianca, seja bem-vinda. Tudo pode representar algo mais profundo, tá? Mas é muito importante a gente lembrar, que embora existam significados, é muito importante a gente lembrar que embora existam significados universais, a interpretação é sempre pessoal. A interpretação ela sempre vai ser única. Por que isso, gente? Porque cada ser humano tem uma experiência, uma vivência diferente, tá? Então, a gente precisa entender que existem sim significados universais, porém a interpretação desses sonhos é muito pessoal. E o que eu estou querendo dizer com isso? De repente, através de um significado universal, você consegue interpretar dentro do seu contexto de vida o que aquele sonho está querendo te dizer, tá? Então, é aquela velha história que a gente vem conversando, que eu até conversei com vocês na semana do que a gente teve sobre tarô. Na semana que a gente teve sobre tarô, eu falei para vocês o seguinte: saibam a informação base da carta. Lembra disso? Quem estava aqui na semana do tarô? Já sonhei com o meu cachorro falecido. Davi, seja bem-vindo. Jaqueline, Larissa, Yara, sejam todos muito bem-vindos. Laerte estava na semana do tarô. Quem mais? Você é nova, Bi? Seja muito bem-vinda. Já segue aqui meu perfil, meu amor. Toda semana a gente tem um conteúdo diferente no meu perfil, tá? Então a gente desenvolve 5 dias de live. Eu faço live todos os dias, 7 horas da noite. E aí eu desenvolvo o tema durante a semana. E no final de semana, de domingo, 7 horas da noite, a gente tem aula prática, que é uma sessão em grupo fechada. Tá bom? Então, cada semana você vai ver um conteúdo diferente aqui no meu perfil. Seja muito bem-vinda, tá bom? Qualquer dúvida, vai colocando aqui que a gente vai te ajudando aqui no aplicativo. Boa noite, Jaque. Tudo bom, meu amor? Tá bom? Então tá bom. Oi, Lores! A Lores veio, gente! Oi, Lores! Boa noite, meu amor! A Thalita de ontem! Sejam muito bem-vindas! Já gostou? Que bom que você gostou! Boa noite, Laude, boa noite! Sejam todos muito bem-vindas. Então vamos lá, gente. Lores, e a Lores chegou 19h19. Lores, a gente estava falando de você ontem, que mês que vem a gente vai falar sobre horas iguais e você vai ter que estar presente em todas as lives, tá bom? Porque faz parte de você as horas iguais. A gente vê horas iguais, só lembra de você. Não é verdade? Carla, Vi, sejam muito bem-vindos. Hoje sonhei com a minha avó e acordei às 8 horas falando muito obrigada, avó. Hoje é meu aniversário. Ai, que delícia! É assim, né? Recadinhos. Obrigada pelo coração, Rainha de Paus. Boa noite. Então vamos lá, gente. Quem estava aqui na semana de tarô ouviu muito bem eu falar que nós precisamos saber a informação base da carta, mas o restante é a nossa própria interpretação. E nos sonhos, diga-se de passagem que seria da mesma forma. Por quê? Porque existem significados universais do sonho, seja ele o que for, um objeto, um animal,
um ambiente, seja o que for, até um ponto de força, tá bom? Porém, a interpretação do sonho, ele sempre vai ser pessoal. Por quê, gente? Por conta da vivência de cada um, tá certo? Então, de acordo com a vivência de cada um de nós, a gente, através da informação básica, o significado básico, o significado universal daquele sonho, a gente traduz para o nosso momento presente, tá bom? Aí são 19 horas? Sim, aqui é 19h21. Eu sonhei com gado e não gostei. Pois é. Sol, gado ou gato? Só deixa eu ver se eu entendi certo. Ana Clara, Leiliane, sejam bem-vindas. Temos uma conexão maravilhosa, amém. Eu também passo os dias a ver horas iguais e sempre agradeço. Ai, obrigada pelos amantes, Glau. Obrigada. Eu acho tão fofinho esse bichinho. É o que as capivaras, né? Se amando. Tia, como é que a gente sente as sessões dos sonhos? Sente as sessões dos sonhos? Como assim? Não entendi, Bianca. Giovanni, Giane, sejam muito bem-vindos. Então, obrigada pelo crédito. Gratidão. Cícero, Bianca, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela mandala, amor. Então, toda a interpretação... pois, porque aqui em Portugal adiantou 1 hora no outro dia. Você também é de Portugal, amor? Sofia também. Ai, que linda, gente. Alquimia das almas ganhando o mundo. Olha que chique. Nós estamos ficando muito chique. Ai, obrigada pela sua presença. É tipo que... Como que sentimos as sensações dos sonhos? Ainda não entendi, Bianca. Ainda não entendi. Você quer dizer como que você sente a sensação dos sonhos? Como assim? Sentindo. Conforme você vai sonhando, você vai sentindo. Sonhos trazem sensações, trazem sentimentos, trazem emoções, tá? Mas a interpretação é sempre pessoal de cada um, tá? Então, assim, a gente tem essa... entendi. Não, isso daí é pura e simplesmente, Bianca, treino, tá bom? Para você lembrar dos seus sonhos, você precisa treinar. E ontem eu dei algumas dicas em relação a isso. Ao acordar, você não levante de imediato e nem pegue no celular, tá? Você deixe uma caneta e um papel ao lado da sua cama, espere uns 5 minutos e aguarde as informações virem na sua mente. E vá anotando conforme ela for vindo aos pouquinhos, tá? Seja qual lembrança for. E aí, depois de uns 5 minutos, tu levanta e vai fazer o que você tem para fazer. Mas isso é um treino para que você comece a lembrar os sonhos. Net caindo, Raquel? De nada. Melissa, seja bem-vinda. Bruxinha, Vivi, seja bem-vinda. Raquel, Ana, sejam todas muito bem-vindas. E já segue o perfil, gente. Já segue o perfil para vocês não perderem as próximas lives. Lives todos os dias, 7 horas da noite, aqui no aplicativo Aura Pura. E cada semana a gente tem um tema diferente. Bora lá com a gente. De domingo, sessão em grupo, 7 horas da noite, para a gente ver a parte prática de tudo isso. Certo? Tá bom? Oi, Girassol. Oi, Cícera. Falou alguma coisa do burrinho relinchando? Não, Raquel, não falei do burrinho relinchando. Agora, o que a gente pode trazer de informação em relação aos sonhos, gente? A informação dos arquétipos. Eu gosto de falar de arquétipo, né? O pessoal que me acompanha já sabe o que eu vou falar. Dentro da teoria junguiana, fala-se muito sobre arquétipo. Adoro as lives da Reisa. Obrigada, Ju! Oi, Cícera! Boa noite! Obrigada, amor! Então, lá vamos nós falar sobre arquétipos? Obrigada, Ju. Sempre muito alto astral. Gratidão. Obrigada pela mandala, amor. Tem dias que acordo e lembro dos sonhos. Todos, até com detalhes, mas tem dia que dá um apagão. Que sai até fumaça da cachola tentando lembrar. É assim mesmo, abelha. Eu também. Tem um dia que eu durmo, eu só acordo no outro dia e falo, nossa, eu dormi mesmo? Porque não parece.
Parece que eu só pisquei os olhos. Já sonhou que você era uma bruxa? Olha, de repente pode ser uma informação da sua ancestralidade aí, tá? Mas vamos lá, a gente já chega nesse ponto. De acordo com a teoria junguiana, a teoria junguiana ela fala muito sobre os arquétipos, tá? O que são arquétipos? São padrões universais que aparecem nos sonhos, tá? E também está relacionado às mitologias ao redor do mundo, tá? Então, eles nos ajudam a entender aspectos do nosso inconsciente. Então, por exemplo, para você jogar tem que mandar crédito? Não, não estou jogando, amor. Mas se quiser, eu jogo para você. Só clicar no botãozinho roxo e agendar comigo que a gente faz um jogo. Tarô, baralho cigano, mandala russa, runa das bruxas, tarô para pets. Pode fazer um trabalho de radiestesia com cristais, tá bom? Mas aqui é aula de autoconhecimento, direcionamento. É bem bacana. Tem. Todos os serviços aqui no aplicativo, Cícero, são pagos. A única coisa que é gratuita aqui são as lives, tá bom? Todo o restante é pago, tá bom? Já sonhei que eu era uma bruxa. Os novos pais ensinaram a gente ter medo das bruxas, mas nunca diziam que elas eram queimadas na igreja. Pois é. Mara, seja bem-vinda. Eu sonho muito com pessoas, amigos e afins que eu sei quem são, mas o sonho sempre tem cara diferente. Acontece. Como faz para reservar? Sabe essa bolinha roxa, Cícero? Todas as lives que você entrar, que são gratuitas, tem uma bolinha roxa dizendo agende a sessão, se eu não me engano. Você clica na bolinha roxa, você vai ver todos os serviços que a pessoa tem, inclusive os produtos que ela está vendendo aqui, tá bom? Todos aqui no aplicativo tem isso. Então, se você tiver similaridade com algum especialista, fala, nossa, esse especialista aí acho que pode me ajudar. Você vai clicar na bolinha roxa, vai ver os serviços que ele tem disponível e vai comprar esse serviço através de crédito. Reserve uma consulta. Obrigada, Regiane. E aí você vai comprar esse serviço através de crédito e aí, depois disso, através do agendamento, você vai entrar com ele aqui pelo aplicativo e vai fazer sua sessão. Certo? Bora lá. Certo? Luzme, seja bem-vindo. Pessoas com duas caras, só reserve. Isso, obrigada. Ai. Gente, cliquei no negocinho errado. Léo Berg, tá bom, vai lá, Bi. Nunca percebi. Boa noite. Já tive vários sonhos que realmente aconteceram. Faz sentido, ok. Então vamos lá, gente. Então, por exemplo, o sábio, o que ele pode representar? O sábio pode representar a nossa busca por conhecimento. Então, toda vez que você vê um arquétipo do sábio, é a nossa busca por conhecimento. Ou, por exemplo, um arquétipo do herói. O arquétipo do herói sempre está simbolizando desafio, superação e assim por diante. Então, os arquétipos que a gente falou na semana do tarô, que são os arcanos maiores, são os arquétipos que precisam ser trabalhados dentro de nós. E dentro da simbologia dos sonhos, a gente encontra esses arquétipos também, que de repente estão relacionados a algo que nos traz uma informação do nosso inconsciente para que seja trabalhado no aqui e agora, tá? Toda pessoa próxima de mim vem através de sonho, se despedir para ir para outra vida, desde criança. Entendi. Larissa, Andréia, Lima, seja bem-vinda. Eu adoro desmistificar os sonhos. Foi a primeira coisa que me veio à mente quando li o seu comentário, Sofia. Guarde só se lhe fizer sentido. Pois é. Então, alguns tipos de sonhos que a gente tem aqui. Obrigada pelo balão, Andréia. Oi, Patrícia, seja bem-vinda. Então, vamos falar sobre alguns tipos de sonhos que podem ter, porque a gente sabendo
que sonhos podem estar relacionados ao nosso inconsciente e eles podem trazer informações arquetípicas que a gente possa trabalhar no nosso dia a dia, ou seja, trabalhar no nosso consciente. Eu sonhei com Oxum e era bem real e eu fiquei bem. Pois é, a energia de Oxum deve estar te chamando, né, Leoberg? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, alguns arquétipos, eles podem ser trabalhados no nosso consciente a favor da nossa evolução, tá certo? Então, no que se trata de sonhos e símbolos que trazem através dos sonhos, a gente precisa ter consciência de olhar com bons olhos, porque muitas das vezes esses sonhos eles estão trazendo alguma informação que a gente precisa para a gente conseguir dar um passo a mais na vida. Ou aquele degrau que você tá complicado de você subir, você não sabe como fazer? Sabe aquela reza que você está fazendo para o seu anjo da guarda e de repente você tem um sonho que pode ser a resposta de tudo aquilo? Então, não se travem diante dos sonhos. E eu vou explicar cada um dos sonhos mais comuns que se podem ter para que isso traga uma tranquilidade para vocês, tá bom? Obrigada pelo café, Leoberg. De ontem para hoje sonhei com Zé Pilintra. Pois é, Dri, o que será que Zé Pilintra quer te trazer de informação? A parte mais importante, gente, sim, esses dias estou bem espiritualmente, que bom. Obrigada pelo balão, Regiane. Obrigada pelo balão. Ingrid, seja bem-vinda, meu amor. Pois é, muitas das vezes a gente precisa realmente parar e tentar entender o que esse sonho quer dizer para conosco. E eu vou dizer que alguns tipos de sonho, eles trazem um pouco de medo. Mas de acordo com a informação aí dos arquétipos, vocês vão conseguir entender melhor alguns processos que vocês podem estar passando, até com sonhos que não são muito agradáveis. Mas trazem uma informação simbólica daquilo que você precisa fazer ou entender para que a sua vida ande para frente, tá certo? Então, vocês sabiam que existem vários tipos de sonhos, certo? E cada um desses sonhos, ele traz um símbolo, ou ele traz alguma coisa lúcida, ou algo recorrente. Ou seja, aqueles sonhos que vêm acontecendo com grande frequência e você ainda não conseguiu entender por que está sonhando com isso. Quem aí já teve isso? Ou está tendo, melhor. Cícero, seja bem-vindo. Direto que estou perdida, me escondendo e correndo perigo. Pois é, fica mais um pouquinho que eu já vou explicar disso, Raquel. Não consigo fazer isso, tentei, mas não dá certo. Cícero, você tem que ter crédito, meu amor. Tem que ter crédito, tá bom? Já tive uma época e várias confirmações depois. Pois é, tive em Yuda, como disse. Pois é, gente. Então, assim, cada um desses sonhos, ele tem uma função, tá? E uma interpretação específica sobre isso. Ou seja, não existe nenhum sonho que não tem funcionalidade. Até mesmo os sonhos mais sem nexos, a gente falou isso essa semana, né? Pode ser algo que você viveu durante o dia e aquilo ficou gravado na sua memória e ao dormir, o seu cérebro entrou lá no REM, que é a parte onde ele fica encaixando tudo o que aconteceu durante o dia, e você tem o sonho, aqueles sonhos que vai sem pé nem cabeça, tá certo? Tem que comprar crédito, Cícero. Cícero, a única coisa aqui que você não precisa pagar são as lives gratuitas, tá bom? O restante todo do aplicativo é pago, tá certo? Pati, Marcos, Luiz, seja bem-vindo, tá bom? Então, esses sonhos recorrentes, eles estão sempre ligados
alguma informação que você precisa naquele momento, tá? Boa noite. Sim, Cícero, ou fazer tarefas e ganhar moedas para trocar por créditos. Exatamente. Mas as tarefas também já é um exercício como se fosse algo pago, né? Ou você faz as tarefas ou você não consegue fazer sessão em grupo, você não consegue fazer sessão individual, não é verdade? É a troca, é a famosa troca, que sempre os ciganos dão muito valor a isso, né? A troca, ela tem que acontecer, né? Então, entrar nas lives e pegar moeda é uma forma de troca para poder comprar um serviço. Mas é sobre isso. Oi, Marcos, gratidão, gratidão a você, meu querido. Então, cada um vai ter uma função, cada um tem uma interpretação, e é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre esses sonhos mais comuns, tá? Então, a gente vai falar sobre esses sonhos mais comuns e o que, de fato, eles podem estar significando. Por exemplo, sonhar que está caindo, sonhar com quedas. Esse é um dos sonhos mais comuns. Quem aí já sonhou que estava caindo? Raquel, seja bem-vinda. Várias vezes, Leoberg. Abelha, quem mais? Eu também, gente. Vou levantar a mão aqui. Ó. Da cama. Tem isso também, né? Você tá sonhando que você tá caindo e literalmente você cai da cama. Acontece, Sofia. Caiu de novo, Raquel? Ô, meu pai. Exatamente. Glaucia, já sonhei com picada de aranha. Pois é. Quem aí já sonhou com queda? Também já aconteceu comigo já aconteceu comigo de quase cair da cama também. Eu não era pequena, tá? É comum, né? Quando a gente é mais nova, é comum isso acontecer. Enfim, gente, pode acontecer até quando a gente tá mais velha, tá? Uma vez eu caí e acordar assustada. Exato, também já acordei bem assustada, Raquel, no tranco, assim. Esse é um dos sonhos mais comuns, gente. Então, ele pode indicar um medo de perder o controle, tá? Ou uma situação da vida onde você se sente inseguro. Pelo lado espiritual, pode representar uma desconexão com a sua essência. Então, galera aí que já sonhou, inclusive eu, com quedas, lembrem do momento em que vocês. Qual é o momento da sua vida que você estava passando quando você teve esse sonho? Provavelmente pode ser um indicativo aí do seu medo de perder o controle. Por quê, gente? Porque a queda, ela já está relacionada a isso. Qualquer momento de queda, você não tem controle de nada sobre isso. Tá? Então, ele já está relacionado a alguma situação que está em descontrole seu, alguma situação onde na sua vida que você esteja inseguro ou com medo. Ou, por exemplo, do lado espiritual, pode estar indicando uma desconexão com a sua essência, com seu eu superior, com seu eu divino, tá certo? Então, lembrem-se aí, puxem na memória de vocês que, de repente, vocês vão ver que faz um pouco de sentido. Ana Luísa, seja bem-vinda. Esses dias sonhei na linha de trem, mas tinha outras pessoas próximas, mas eu tinha que correr para passar a linha, acordei assustado. Assustado e ofegante, né? Porque a gente acorda até ofegante quando a gente sai correndo. Elizabeth, seja bem-vinda, mas às vezes eu acordo com a sensação de estar caindo. Quando tenho a sensação, já estou acordada e acordo com ela. Exato! Pode ser algum medo seu de perder o controle em algo na sua vida. Ou uma situação da sua vida que você está insegura. Dá uma analisada nisso, tá bom? Ou, de repente, para o lado espiritual, você não está em conexão com a sua essência, com o seu eu superior, com o seu eu divino, com a sua jornada divina. E aí pode estar acontecendo isso. Quando isso acontecia, minha mãe falava que está crescendo, mas não sente. Minha avó falava a mesma coisa, abelha. Abelha e eu
tivemos a mesma informação de quando a gente era criança. Quando você está caindo, é porque você está crescendo. Minha avó falava a mesma coisa, bem. Aurilene, seja bem-vinda. E faz sentido, tinha muito problema com isso de controle. Pois é, estou trabalhando nisso. Que bom, por isso sonhava quando era novinha. Exatamente. Quando a gente é novinha, a gente não tem o controle, né? Então sonha bastante com isso. Boa noite, sonhei com meu ex e a gente tava... Ana, esse tipo de sonho pode ser uma parte espiritual, tá? Existem espíritos negativados chamados íncubos e súcubos. Eu não sei se já escreveram aí para você. Que eles plasmam a fisionomia da pessoa exatamente para sugar esse tipo de energia, tá? É um padrão vibracional energético ao qual eles se alimentam. A abelha dando risada. Bianca, Evelyn, seja bem-vindo. Voltou. Pois é, Leoberg, a gente falou sobre isso essa semana. Íncubos e súncubos chama. Pois é. Depois vocês dão uma... Essa semana a gente já falou sobre isso, mas só para dar uma ideia para vocês, existem espíritos negativados que eles plasmam a pessoa, tá? E nisso deles plasmarem a pessoa, eles fazem com que vocês tenham essa sensação de que estão fazendo o ato sexual. Por quê? Porque eles se alimentam dessa energia. É como se fosse o alimento energético deles, tá? Então, eles se alimentam desse tipo de energia, entre aspas, porque eles não comem, né? Então, é uma troca energética. Sofia. Ai, Sofia, só você. Eu sonhei com isso, mas eu não acordei assustada, foi ótimo. E eu achei que era real mesmo. Pois é assim, são espíritos negativados. O que você pode fazer? A gente deu as dicas também essa semana. Se proteja antes de dormir, tome um banho de ervas, faça uma meditação, peça para o seu mentor e anjo da guarda te auxiliar na sua viagem astral, tá? Coloca um cristal perto da sua cama, um cristal para ir dissipar as energias, tá? Sonhei que estava cuidando de um cavalo muito machucado, cheio de sangue. Pois é, gente. Minha linda, e o que diz sobre quando acordamos, sabemos que estamos pausando o sonho conscientemente e voltamos a dormir e em seguida damos start do mesmo ponto. Pois é. Dúvidas. Boa pergunta, Thalita. Eu vou pesquisar e eu vou deixar num post para vocês aqui, tá bom? Foi muito real, sou filha de Iemanjá e Oxóssi. Pois é. Mas pode acontecer, tá, Ana? Semana passada tomou 9 banhos? Não tem problema. Banho é sempre bom, banho de erva, tá bom? É interessante ver o que significa o arquétipo do cavalo ou um animal de poder. Tá bom? Pode ser o animal de poder. De nada, Thali. Aí eu vou fazer, aí eu coloco aqui no meu perfil, tá bom? Franciele, seja bem-vinda. Olha que incrível, eu organizei o meu quarto e coloquei um cristal e acendi um incenso ontem. Pois é, pode se proteger dessa forma, tá? Inclusive com banho de erva para proteção. Sonhei com um gato. Então, gente, sonhos com animais, a gente teve uma semana aqui falando sobre animais de poder, tá certo? E os animais de poder, eles podem aparecer em sonhos também. Se você não participou dessa live, uma dica que eu tenho para vocês. Tem um e-book aqui para vocês entenderem sobre esses animais que vocês estão sonhando. Porque os animais de poder, eles trazem uma informação de algo que você está precisando no momento ser desenvolvido. Tá certo? E eles podem vir através de sonhos também. Através de sonhos, através de meditações, ou vocês veem esse animal com frequência, tá certo? Então, se atentem a isso. Porque quem está sonhando muito com animais, de repente é interessante vocês clicarem no botãozinho roxo, dar um pulinho lá no meu e-book sobre animais de poder, porque essa aula eu já dei aqui,
Dá um pulinho lá, adquira um e-book, dá uma estudada nesse animal que está aparecendo no sonho de vocês. Vocês vão acabar percebendo que são informações extremamente valiosas que vocês precisam nesse momento ser trabalhadas, tá bom? O burro não tem lá. Raquel, o burro não tem. Esse não vai ter lá. Esse eu posso te garantir que não tem lá. Mas eu tenho um livro que eu posso te indicar, Raquel. Cadê meu livro? Chama Animais de Poder. Tá? Animais de Poder. Deixa eu ver se eu acho ele aqui na internet, porque ele tá um pouquinho longe de mim. Como a gente já teve essa aula, gente, eu vou pedir para vocês adquirirem o e-book, tá bom? Ó, é esse livro aqui, ó. Animais de Poder. Esse xamã aqui. Alquimia Ancestral, ele chama, ó. Animais de Poder, Alquimia Ancestral. Esse eu indico para vocês. Tá bom? Aqui vocês vão ver também a divisão desses animais. Ou seja, a gente tem animais que eles tiram a negatividade do ambiente, e a gente tem animais que equilibram a energia que está no extremo, ou seja, energias positivas também que estão no extremo, eles equilibram, e tem os animais que são neutros. Eles equilibram tanto a parte negativa quanto a parte positiva, que isso precisa estar em equilíbrio também, tá? Então, eu indico para vocês. Às vezes tem um sonho que eu gosto, que estou a gostar, acordo e volto para a cama pensar nisso e volto. Pois é. Eu entendo que poderia ser uma reconexão ali daquele momento por conta do sentimento e também a parte mental, mas eu vou pesquisar e eu deixo aqui para vocês no meu perfil, tá? Depois disso, vejo gato 3, 4 vezes ao dia. Então, é um animal de poder, Ana. Pode ter certeza que é um animal de poder, tá bom? Vai, dá um pulinho lá para ver. Oi, Glau. Já usei a arquétipo da deusa Lilith. É perfeita essa energia. A gente não tá trabalhando com deusas aqui ainda, Ana, tá? Aqui ainda a gente tá na parte bem básica que a gente precisa entender sobre energias para depois trabalhar com o arquétipo de deusas, tá? Porque no que se trata de energia, trabalhar com arquétipo de deusa a gente precisa ter muita consciência do que a gente está fazendo, tá? E segundo, tem muito a ver com autorresponsabilidade também. Então a gente ainda não está trabalhando com isso aqui, tá bom? Vai sim, Raquel, eu tenho certeza que vai. Esses tempos fui na casa de um amigo, ele tem 2 gatos, eles sempre sobem em mim, ficam me massageando. Um deles não gosta de estar próximo de pessoas. Sei que tem algo espiritual, tipo, eles estão limpando algo em mim. Pode ser, gratidão. Pois é, pode ser, ô Léoberg, pode ser. No entanto, sonhos de quedas podem estar relacionados com a falta de controle sobre a vida. Assim como sonhos de que você está voando. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei por isso também. Sonhar que está voando pode ser um sinal de liberdade, um sinal de superação de obstáculos, ou até mesmo uma experiência de projeção astral. A gente falou essa semana sobre viagem astral. Então, quem já sonhou que de repente está voando, pode ser o indício da sua projeção astral. Exatamente, viagem astral. Entrou uma pessoa que eu não sei o nome, mas seja muito bem-vindo, tá bom? Viagem astral, isso, em miúda, isso. Sonhar que está caindo e acordar? Pois é, a sonho da queda pode indicar o medo de perder o controle, Larissa. Ou também alguma situação na sua vida que você está insegura, tá bom? Analisa direitinho agora que você está passando por isso, ou o período que você passou isso, se não tem muita relação. Já sonhei que estava voando e cheguei em outro país. Já tive sonho com dentes caindo. Já chego lá, Ana. Então, sonhar que está voando pode ser um sinal de liberdade, de superação de obstáculos ou até mesmo uma experiência de projeção astral.
de uma viagem astral. No plano espiritual, muitas vezes pode significar expansão da sua consciência, tá? Além dessa parte de viagem astral, pode estar trazendo um significado de expansão da consciência. Quem já sonhou que estava voando, já teve a sensação que realmente parece que você aumenta de tamanho, não é verdade? Quando eu sonhei que eu estava voando, a sensação que eu tinha é que eu era enorme, parecia que eu aumentei de tamanho, tá? Então, é muito importante a gente saber também a sensação que a gente está tendo quando a gente está tendo esses sonhos, tá? Então, ele pode estar significando uma expansão da consciência, ele pode estar significando uma superação de obstáculos, ele pode estar significando também o sinal da sua liberdade. Oi, Melissa, seja bem-vinda. Assim como temos os sonhos de voo, nós temos os sonhos de perseguição. Tá. Muitas pessoas sonham que estão sendo perseguidas. Pois é. Alguém já sonhou que estava sendo perseguido? Quem já sonhou com isso? Que você acorda, parece que o coração está aqui na garganta. Não parece, gente? Parece que o coração saiu daqui, tá aqui, não é verdade? É horrível, pois é. É apavorante, exatamente, Ana. Exatamente, apavorante. Quando era mais nova que não assumia minhas próprias responsabilidades. Entendi. Pois é, apavorante, né? Quando a gente sonha com perseguição. O problema é que muitas vezes não consigo acordar. Eita. Rosângela, seja bem-vinda. Olha só, viu só? Já investigou, já associou, né, Vanessa? É isso. Seja bem-vinda, Elo, né? Elohiaga, seja bem-vinda. Então, meu amor, eu vou te dar uma dica, Ana. Tem a próxima live da Regiane Martins, que ela fala exatamente sobre essa parte dos orixás, e essa semana ela está falando sobre alinhamento com cristais e tudo mais. Eu vou deixar para ela responder para você, tá? Boa noite. No sonho, eu guiava um grupo a pé e vários motoqueiros perseguindo. Só terminou quando cheguei em uma espécie de casa que esse grupo, algumas eram crianças e iam ficar. Pois é. E Ana, deixa eu te falar. A Regiane ela vai fazer uma live assim logo após a minha, tá? É 9 horas da noite. Então acompanha ela que ela tem essa informação para te dar. E se ela não tem, ela vai achar para você, tá bom? Diego, seja muito bem-vindo. Os cristais relacionados aos orixás. Eu tô falando isso porque ontem estive na live dela e ela estava falando sobre cristais e eu perguntei para ela sobre os cristais e os orixás. E ela tá para soltar um e-book para falar sobre isso. Dica de hoje. Pois é, 9 horas, tá bom? Regiane Martins, já sigam ela, né, Abelha? A Abelha segue ela. Aí, ela tá aí, ó. Pode seguir, gente. 9 horas, logo depois da minha. Então, quem sonha que tá sendo perseguido, pode indicar que você tá fugindo de algo da sua vida. Difícil, né? Ouvir isso. Então, pode ser uma indicação de que tem algo que está te amedrontando e que você está fugindo na vida real. Seja o que for, seja um problema, uma situação, um sentimento reprimido ou até mesmo um sentimento que você desconhece. Desconhece no sentido dele estar gravado no seu inconsciente. Pois é, muito importante a gente falar sobre isso. Porque, gente, muitas das vezes a sensação de ser perseguido
Nós que estamos sendo perseguidos, a gente está correndo disso. E no contexto do sonho, se você está correndo, é algo que você não quer ver, né? É algo que você está fugindo, é algo que você não quer enfrentar. Então, todos vocês que falaram que de repente sonharam que estavam sendo perseguidos, analisem aquele momento ao qual vocês passaram ou estejam passando no momento e vejam que se de repente não é algo que você precisa trabalhar e que você está fugindo de não resolver. Seja um sentimento, seja algo real, um problema real mesmo, para que você enfrente isso e essas perseguições através do sonho acabem. Tá bom? Algumas coisas que eu sonho realmente acontecem, porque duvido muito, duvido muito, tá a minha intuição, da minha intuição, e quando eu duvido acontece 3 vezes pior. Pois é, é sobre isso. Eliane, Pedro, sejam muito bem-vindos. Faz sentido. Quando criança eu sonhava com perseguição de cachorro. Não os fofinhos. Eu passei a infância fugindo da realidade. Tanto que eu nem me lembro muito da minha infância. Pois é, Carla. Hoje, muitas descobertas, não é verdade? Larissa, seja bem-vinda. Ana Luísa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é a Ana Lu? É a Ana Lu que eu conheço? É? Lá da rede vizinha? Só me responde sim ou não. Porque eu tô vendo você escrever. Eu falei, quer ver que é a Ana Lu? Então tá. Acho que não. Então tá bom. Porque se fosse a Ana Lu, ela ia colocar sim! Toda. Tá bom, Ana. É porque como não tem foto, eu falei, deixa eu perguntar, né? Ana Lu é uma amiga minha que já vocês vão ver por aqui também. Pois é, gente. Então, sonhar com perseguição, vocês podem analisar um pouquinho que de repente deve ter alguma situação que vocês estão fugindo, algum sentimento que está ali guardado que vocês não estão querendo olhar. E isso está vindo através de sonhos para que a gente enxergue e comece a trabalhar isso. Tá certo? Amor, eu vou precisar ir, tem outro compromisso, preciso sair. Amanhã estamos de volta. Tá certo, Thalita, beijo. Vá sim, amanhã você volta, hein? Tô te esperando. Vanessa, seja bem-vinda. Depende, Ana. Pode trazer muitos significados. Depende da entidade, depende do seu momento. É muito relativo. É uma pergunta muito ampla, tá? Então, não tem como eu te dizer qual é o significado de sonhar com entidades. É uma pergunta muito ampla. Porque depende da entidade, depende de vários fatores. Depende do seu estudo, depende se você já entrou em contato ou não. É muitos fatores, é uma pergunta muito aberta, tá bom? Não tenho como te responder isso. Gabi, seja bem-vinda. E quem já sonhou com morte? Teve gente aqui que entrou na live e já começou falando que sonhou com morte, né? Porque o sonho de morte, apesar de ser assustador, acho que foi a Glau, né, Glau? Se a Glau ainda estiver aqui, acho que foi a Glau que escreveu. Apesar de ser assustador sonhar com morte, Mo, sabia que você estava aqui ainda. Gabi, Claire, seja bem-vinda. Isso foi a Glaucia. Lembro, gente. Ó. Minha memória tá boa. Boa noite. Quem sonhar com morte, apesar de ser um pouquinho... Tá morrendo nos sonhos? Eu já, com meu primo caindo de um lugar bem alto, uma árvore, acordei bem preocupado. Então tá, vamos lá. Boa noite, amor. Quem sonha com morte, ou com a própria morte, ou com a morte de alguém,
pode significar renascimento ou uma transação de vida, ou seja, o fim de uma fase importante para o início de um novo ciclo. E aí, sonhei com a minha tia e ela morreu. Pois é, foi um encerramento de ciclo. Você sonhar com alguém morrendo e a pessoa realmente morrer é um encerramento do ciclo material para que se inicie o ciclo no plano espiritual, que é chamado de entrevidas. Tá bom? Também é encerramento de ciclo, não deixa de ser. Maravilha, obrigada a Deus. E Glau tem muito a ver, né, Glau? Tem muito a ver. A Glau, gente, ela é uma pessoa que passa comigo com frequência. Ela tá fazendo aí. Ela passa comigo aqui no aplicativo com muita frequência. E a gente tá fazendo radiestesia, né, Glau? E tem coisas maravilhosas aí acontecendo. Então tem muito a ver com o seu momento, Glau. Sonho com morte, apesar de ser assustador, mas é encerramento de ciclo e abertura de novos ciclos. Aí é um renascimento, né? Uma fase de transição. Então nem sempre é o que parece. Isso, sonhei em dezembro, realmente teve mudanças na minha vida. Pois é, Leoberg, que bom, fico feliz por isso. Camila, seja bem. Sim, muito. Estou saindo de um ciclo escasso para abundância. Felicidades, Glau! É sobre isso. O que é radiestesia? Radiestesia, ela é feita através de cristais, pêndulos e gráficos radiônicos para a gente saber qual campo energético precisa ser trabalhado, tá? Então a gente tem o campo espiritual, campo mental, campo emocional e o campo físico. Através da radiestesia, a gente descobre qual desses campos precisam ser trabalhados energeticamente e, a partir desse momento, a gente descobre também qual é o gráfico de radiestesia que vai trabalhar aquele campo. Certo? E esse gráfico de radiestesia, ele traz o equilíbrio energético para esses campos, tá? Ele pode ser trabalhado com cristais, ele pode ser trabalhado de diversas formas, tá? E aí eu faço atendimento aqui de radiestesia, então Claire, é só clicar nesse botãozinho roxo. Mais um resgate, pois é. Clica no botãozinho roxo, vai na parte ali de serviços. Se eu não me engano, é na parte de vídeo call, né? Porque é chamada por vídeo para fazer radiestesia. E aí tem o serviço lá, radiestesia. Se eu não me engano, tá 17 créditos. Me corrige se eu estiver errada, o Glau. Acho que é 17, né? Vem fazer sim, você vai amar. A Glau é uma cliente aí, uma amiga, já virou uma amiga, né, Glau? Uma conhecida que tá amando fazer a radiestesia. Rede é fenomenal, mais um resgate. Pois é, abelha, tô tão feliz pela Glau. Já sonhei com números 14, 6, 8, tudo escrito em uma porta e até hoje decorei. Você já jogou? De repente, são os números, né? Tá bom, Claire? Eu estou melhorando também por causa da radiestesia. Faço com a Reisa, recomendo. Gente, eu estava mal. 17 créditos. Obrigada, Glau. Amiga Reisa, é isso. Ela estava mal, mas a gente teve todo um trabalho também, além da radiestesia, né? A gente tem trabalhado com ervas, a gente tem trabalhado com cristais, a gente tem trabalhado com velas para orixá, né, Glau? Vela de anjo da guarda, exercício bioenergético, que são os áudios bioenergéticos que ela faz também. É tudo um conjunto. A pessoa, quando ela quer, ela se compromete, na verdade. Quando ela se compromete com ela mesma, é esse o resultado, Glau. Tá lindo de ver seu resultado. E cada vez mais vai subindo. Esses dias eu sonhei com um acidente de ônibus, mas no sonho eu ficava revendo o acidente e via as pessoas saindo do ônibus, mas no sonho eu sabia que elas eram almas.
tinha desencarnado. E eu só seguia com eles pela estrada, só sonhos estranhos. Pois é. Nunca joguei. Dá uma jogada de repente, Ana. Oi, Lari! Temos que fazer o que tem que ser feito. É sobre isso, Glau. Toca aí. É isso aí. Não descarte esses números. Se ganhar, faça muitas mentorias com a Reisa. Eu sou uma dica. Pois é, a abelha também passa comigo, gente. Não é só a Glau, não. Glau, abelha. Tem algumas pessoas aqui que estão sempre comigo na live, que já são pessoas que me acompanham há algum tempo. A gente está evoluindo todos juntos nessa mesma egrégora. Eu estou aqui no aplicativo da Aura Pura já fazem 6 meses. E todo esse pessoal já me acompanha durante um tempo. Então, são pessoas que já vêm fazendo um tratamento até indireto comigo, né, gente? De tantas lives que a gente está fazendo, então todos aqui que me acompanham acendem vela de anjo da guarda, todos aqui que me acompanham fazem banho de ervas. Tem pessoas aqui que amam cristais, a semana a gente falou sobre cristais, estão utilizando cristais, tanto em banho quanto no corpo. Tem pessoas aqui que já gostam, que estão mais ligados à parte de lua, então tomam banho de erva, fazem defumação de acordo com a lua. Tem pessoas aqui que gostam de rituais, então já tem gente fazendo ritual também. Então a gente trabalha com muita energia aqui, muita energia. Então se você é novo e acabou de chegar, acompanha a gente porque a gente tem aqui pessoas sendo transformadas positivamente. E você pode ser uma delas também. Mas não tem problema, não entre em desespero se você não assistir às outras lives. Tem e-book aqui, gente. E os e-books estão, ó, chuchu beleza. Você consegue ler e praticar tranquilamente. Tá bom? Deixa eu ver, o que mais? Reisa mudou minha vida, sou muito grata durante esses 6 meses. Pois é, a abelha é uma que está comigo 6 meses, né, abelha? Gratidão você, meu amor. Live maravilhosa. Obrigada, Carla. Eu amo. Que pena que perdi a live. Imagina, Leoberg, ó. Clica no botãozinho roxo aqui, vai lá na parte de produtos, tem e-books maravilhosos lá. Eu amo suas lives. Obrigada. Também não consigo acompanhar todas as lives, mas sempre que possível estou aqui. É isso. Minha primeira vez aqui, estou me sentindo muito bem. Que bom, Ana. Seja muito bem-vinda. Então, gente, sonho com morte. A gente já descartou aí que, de repente, não é exatamente a morte de alguém, mas se for, também é um fechamento de ciclo, é um renascimento. Então, associem um pouco mais essa sonhar com morte com algo sendo mais renovador, não é verdade? Vani, seja bem-vindo. E sonhar com água? Alguém aqui já sonhou com água, gente? Já? E você vai amar, Ana, principalmente se fizer sessão em grupo. Ah, as sessões em grupo são de lei, né? É que Laerte acho que não está aqui. Mas o Laerte ele fala o seguinte, que os domingos dele sem a sessão em grupo já não são mais os mesmos domingos. Precisa ter a sessão em grupo de domingo. Boa noite. No caso de prenúncio de morte, seria tipo um aviso que vai vir mudanças? Pode ser um aviso que vai vir mudanças. É a parte de premonição, né? A gente falou sobre premonição ontem, Carla, tá? Às vezes as pessoas elas conectam muito a parte de premonição com esse lado negativo, mas a premonição ela pode ser algo positivo também, tá? Então, no caso de morte, no que a gente está falando em relação aos sonhos hoje, pode sim um aviso que está vindo mudança, ressignificando algo, ou uma transação que está aí para acontecer, tá bom? É como o arcano da morte. Vanessa, é isso. Captou a mensagem. Já sonhei com água suja, sonhei com o mar várias vezes. Eu já sonhei com água. Com água nos pés também. Eu perdi, voltei, resumo. Aí, Laerte acabou de chegar. Tava falando de você agora. Se a pessoa sonhar que alguém está mentindo para a pessoa, significa o quê? Não sei ainda. Vamos ver aqui, tá bom?
Eu sou triste por ter perdido algum domingo, mas foram por uma ótima causa. Foi por uma maravilhosa causa. Maravilhosa causa, e a gente sabe por quê, abelha. Fique em paz. Então, para quem já sonhou com água, a água pode representar a nossa parte emocional. Não é verdade, gente? Elemento água está relacionado à emoção. Então, para quem já sonhou com água, saiba que uma água turbulenta pode simbolizar alguma confusão emocional ou algum desafio que você está passando emocionalmente. Assim como inundações podem indicar sobrecarga emocional. Então, numa questão mais simples, para quem me acompanha já faz um tempo, o elemento água está relacionado aos sentimentos. Então, uma grande quantidade de água ou uma grande quantidade de água no sonho pode significar uma sobrecarga emocional. Assim como uma água bem turbulenta pode simbolizar uma confusão ou alguns desafios emocionais que você estava passando. E uma água calma e tranquila significa o equilíbrio emocional, tá? Que vocês estavam falando de mim, sonhar com o mar agitado, bravo, sentimento de superação e desafio. Pois é, essa água turbulenta, o mar bravo, é uma confusão sentimental, é um desafio emocional que você está passando, tá certo? A gente estava falando que você uma vez chegou aqui na live, acho que foi na live que você falou, ou foi o depoimento que você deixou, sobre os seus domingos, sessão em grupo de domingo, sem sessão em grupo de domingo, parece que o domingo já não é o mesmo, um negócio assim que você escreveu. Aí eu lembrei e estava falando disso. Eu estou convidando o pessoal para vir para a sessão em grupo, Laerte, com a gente. Daí a frase, afogando as emoções. Pois é, vem daí. Sonhei com um demônio no corpo da minha irmã e ele me obedecia. Foi estranho. No final, ele mordia meu pulso. Quando acordei, eu olhei para o pulso. Então, que tipo de energia você está se conectando, Ana? Você falou que você trabalhou com a energia da deusa Lilith. Será que era Lilith mesmo? É muito importante, Ana, a gente trabalhar com as energias, reconhecendo as energias primeiro. E a gente sabendo trabalhar elas, tá? Aqui eu ensino o básico do básico para você reconhecer as energias, porque a energia não mente, tá? Pode ser alguma energia plasmada, assim como pode ser algum espírito negativado que está em contato com você. Eu não vou saber te dizer, mas aqui eu te ensino como você vai trazer isso para o seu autoconhecimento, saber os seus limites para você conseguir trabalhar com as energias em prol da sua evolução e não ficar passando por isso. É muito complicado. Às vezes você pode estar trabalhando com uma energia que não é de Lilith. Tá? Sessão em grupo é maravilhosa, é fantástica, concordo plenamente, Laerte. Pois é. Então, sonhos com água turbulenta, água calma ou inundações está sempre relacionado à nossa parte emocional. Eu acho que teve alguém, acho que foi Leuberg, né? Leuberg falou que sonhou com água suja, foi? Quem foi que escreveu que é água suja, gente? Alguém escreveu que sonhou com água suja. Agora não me recordo. Quem escreveu que sonhou com água suja foi você, né, Ana? Pois é, Ana. Água suja significa sentimentos também que não estão limpos, né? Sentimentos que precisam ser limpos. E fogo, erupção vulcânica ou pessoas queimando. Não sei, Laerte. De verdade, não sei. Eu posso ver para você. O elemento fogo está relacionado a quê, Laerte? Vamos lá. Vamos puxar dos nossos estudos? Como a gente está falando de sonho, e o Laerte me acompanha aqui há 6 meses também, o elemento fogo está relacionado a quê? Transformação, ação, renovação, transmutação.
Isso, transformação, ação, renovação e transmutação, tá? Então, se você sonhar com uma erupção volcânica ou pessoas se queimando, o que você pode entender do seu sonho? Eu não sei qual foi o seu sonho. E eu expliquei no começo da live que, mesmo a gente sabendo a informação base daquele símbolo, cada um tem uma interpretação diferente do sonho, tá? Então, a informação base é o quê? Que o fogo, ele está relacionado à transformação, ação, transmutação e renascimento. Lembra dos elementais que a gente trabalhou? Então, dentro do contexto do seu sonho, tente trazer isso como uma forma evolutiva. Se os parentes dela pegavam fogo, vamos analisar um pouquinho. Pode ser que a relação dela com os parentes dela estejam passando por uma renovação, transformação. Pode ser que seja isso. Porque no que se trata o elemento fogo, ele está relacionado a isso. Tá bom? Certo? Quem aí falou que estava sonhando com gato, começou a ver um monte de gato? Gente, gato está relacionado à intuição, tá? A parte intuitiva. Assim como os cães, eles representam a parte de lealdade, a parte de proteção. Então, se vocês tiverem baralho cigano, tem o cão no baralho cigano, o cachorro. Cachorro quer dizer fidelidade, tá? Lealdade. Então, tá vendo como é um símbolo arquetípico que tá no inconsciente coletivo? É só curiosidade? Pois é. Conversa com ela, de repente você ajuda ela, Led. Afinal de contas, Grupo Alquimia das Almas é isso, né? Minha prima mais nova viu uma coruja no dia do falecimento da minha tia. Coruja pode ser sabedoria, tá? Pode ser sabedoria. Cobras estão ligadas à transformação. Tá? As cobras estão ligadas à transformação, renascimento. Uma carta de baralho cigano, ela diria que está muito relacionada à parte de traição também. Algo que estão fazendo por trás de você, tá? Que você não está sabendo. Mas, no que se diz respeito a sonhos, entendam como uma transformação e renascimento. Por quê, gente? A cobra, ela perde aquela pele antiga para que o novo venha. É como se ela estivesse renascendo, transformando, deixando o antigo para trás para que o novo chegue, tá? Então, sonhos também com dentes caindo, Laerte, que eu sei que você falou isso essa semana, ele pode representar a insegurança, tá? Ele pode estar representando a insegurança ou ansiedade por alguma mudança, certo? E é isso, gente. A casa também está representando o nosso eu, a nossa família. Então, se você sonhar com casas ou com cômodos, ele está muito relacionado à nossa parte familiar, tá? Pode simbolizar uma área da vida ou também um aspecto da nossa mente, tá bom? Mas o baralho tem a raposa. Mas o baralho tem a raposa, é o lado sombra do cão. A raposa, ela é astuta. A raposa, ela tem uma habilidade de fazer as coisas acontecerem do jeito que ela quer, como se fosse por baixo dos panos, tá? Não seria muito lado sombra do cão, mas ela faz acontecer, só que da forma dela. Sem. Como é que fala? Sem dar muito alarde.
ela não dá alarde, diferente do cachorro, né? Tá? E o sonho com traição? Pode ser sua parte emocional, tá? Não sei ao certo que tipo de traição que você está falando, mas. Ou perda do controle. Pode ser, isso faz muito tempo, entendi. Na casa da minha avó tem um gatinho que sempre fica me rodando. Ele é preto, dos olhos verdes. Pois é. O gato, gente, é físico, né? Ele faz limpeza energética na gente, né? O gato é o único animal que ele consegue limpar e se livrar dessa energia. Diferente do cachorro. O cachorro não consegue fazer isso. Nossa, estou sonhando com casas na parte do banheiro e o ralo está entupido. Borboletas amarela, transformação. Na parte do banheiro e o ralo está entupido. Ah, tá, entendi. Tá representando o seu eu interior, tá? Então, cômodos podem simbolizar alguma área da sua vida aí ou um aspecto da sua mente que precisa ser trabalhado. Se está entupido, é sinal de que você precisa desentupir essa área da sua vida. Tá? Ou seja, o entupimento ele dá a sensação de que não vai passar e vai ficar alguma coisa estagnada ali. Vai ficar parado. Tá? O entupir está relacionado à falta de fluxo. Alguma área da sua vida aí que está sem fluxo e você precisa desentupir essa área da sua vida, entende? E aí eu digo para vocês o seguinte, como que a gente pode personalizar a interpretação dos nossos sonhos? Gosto das sessões que a gente resolve um problema. Laerte é investigativo no sonho dele. Ele dorme, o problema acontece, ele resolve, acorda, fala, ufa, fiz meu trabalho de detetive. Por ser um banheiro, dá para saber? Ó, Carla, até dá para saber, porque cada cômodo da casa tem uma representação na nossa vida. Eu não vou conseguir te dizer ao certo o que, que é, mas eu fiz um curso que ele fala sobre isso, tá bom? Inclusive, nesse curso, ele fala como você pode reequilibrar esse cômodo da casa. E esse cômodo da casa está relacionado a um aspecto da sua vida. Eu só não vou lembrar agora, na live, qual é o cômodo, qual é a parte da sua vida que está relacionada ao banheiro. Mas, de repente, me manda uma mensagem e eu te mando depois o que é a relação do banheiro dentro da sua vida. Banheiro onde liberamos o que já não nos serve mais. Pode ser. Pode ser visto dessa forma, como pode ser visto dentro desse estudo que eu fiz aula. Entendeu? Cada cômodo da nossa casa, gente, ele está diretamente relacionado a um aspecto da nossa vida. Então, se você sonha que um cômodo da casa, sei lá, tá com mofo, ou até no plano físico mesmo, fisicamente. Ah, o meu quarto tá com mofo. Ah, a minha parede da cozinha tá rachada de fora a fora. Tudo isso tem uma explicação, tá? Tudo isso tem uma explicação. Dentro do estudo que eu fiz, que foi de espiritualidade metafísica, ele falou sobre isso. É que eu não vou lembrar agora de cabeça, porque, gente, foram 2 anos e meio de curso, então é muita coisa. Certo? Sonhar com cobra, já falei, transformação. Transformação e renascimento, tá bom? Certo? Agora, como que a gente pode personalizar aí os nossos sonhos? Então, falamos sobre vários significados aqui hoje e como que a gente pode entender melhor os nossos sonhos, mas de forma mais pessoal. Ou seja, mais ligado com cada um de vocês, tá? Primeira coisa que vocês precisam fazer é manter o diário dos sonhos de vocês, tá? Um pessoal que já tá comigo desde segunda-feira, eu falei, eu acho que foi na terça ou na quarta, acho que foi terça-feira, para que vocês deixem um caderno do lado da cabeceira da cama de vocês com uma caneta e criem a rotina sempre que ao despertar vocês parem e reflitam o que aconteceu.
tá? Ou seja, mesmo que não vier nada na sua cabeça de imediato, respira fundo, fica ali uns 15 minutinhos. Se vier uma cor, você anota. Se vier uma emoção, você anota. Se vier algum personagem importante, anota. Se você... Nossa, veio uma árvore, anota, árvore. Ah, veio uma sensação de alegria. Nota, alegria. Porque, com o tempo, esse diário dos sonhos, o momento em que você acorda, você já vai criando o link, mais fácil de vocês entenderem, o link energético para o sonho. Porque, por incrível que pareça, gente, todas as noites a gente faz viagem astral. Todas as noites, de alguma forma, a gente sonha. Tá? Ou através de uma viagem astral, ou um sonho aleatório, que a gente falou sobre isso segunda-feira, tá? O que são sonhos aleatórios? A gente falou ontem um pouquinho sobre viagem astral. E quem quer saber mais sobre viagem astral, amanhã a gente vai ter live sobre isso também, tá bom? Obrigada, Ana. Amanhã a gente vai falar só sobre viagem astral. Eu já tô dando spoiler, nem acabei a live ainda. Mas eu sou assim, gente. Então, fique... Memórias de vida passada. Amanhã. Já estou dando spoiler de amanhã e eu nem terminei a live. Eu sou assim. Então, mantenha o diário dos sonhos. Então, vamos para as dicas. Vamos focar. Mantenha um diário dos sonhos para vocês, tá? Criem o hábito de, ao acordar, esperar aí uns 5 minutinhos antes de levantarem da cama e qualquer informação que venha, qualquer detalhe que apareça, seja um sentimento, seja uma cor, seja um lugar, seja um ambiente, qual objeto, anotem. Porque aí vocês vão começar, com o tempo, fazer esse link energético com o que você sonhou. Certo? Segunda coisa, criem uma rotina para lembrar dos sonhos de vocês. Como que a gente faz isso? Primeiro, sabe aqueles despertador barulhento que você já acorda no pulo? No pulo é bom. No pulo, eliminem isso, tá bom? Coloca aqueles despertadores mais suaves. Reisa, mas se eu colocar suave, eu não acordo. Aí, então coloca no pulo mesmo, tá? Mas antes de você levantar, fica um pouquinho na cama. Eu sei que às vezes tem uns despertadores que são assustadores. O meu é uma musiquinha, tá? O meu é uma musiquinha. Um copo de água perto da cama. Eu tenho, mas esqueço enquanto anoto. É hábito, tá, Lari? É hábito. Você acaba criando o hábito. Tudo na nossa vida a gente precisa criar o hábito. Assim como a gente tem o hábito de escovar os dentes, tomar banho todos os dias, acender a vela do anjo da guarda, tomar banho de ervas, a gente agora está colocando mais um, que é criar o hábito de fazer o diário dos sonhos, tá? Então, fiquem alguns minutinhos, para quem quiser, lógico, né? Não é obrigatório para ninguém, mas quem quiser entender um pouco mais sobre os seus sonhos, fiquem alguns minutinhos na cama, refletindo sobre o sonho antes de vocês se levantarem. E aí eu dou algumas dicas para vocês. Façam algumas perguntas chaves antes de vocês levantarem. Primeira coisa, reflitam o que o sonho te fez sentir. A gente falou aqui que energia não tem distância e o sentimento traz um padrão energético. Outra coisa, para quem começar a lembrar do sonho, comecem a conectar o sonho com a sua vida real, né? Qual é a conexão daquele sonho com o que está acontecendo na sua vida real? Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo e acontece com várias pessoas e com vocês já deve ter acontecido também. Durante o dia você tem várias vivências durante o dia e algumas coisas chamam mais atenção durante o dia. Você dorme e tem um sonho diante daquilo. O que o sonho quer dizer? Às vezes, gente, o sonho só quer dizer que aqueles pontos daquele dia que você passou foram impactantes para você. E aí, o porquê isso foi impactante para você?
Isso se chama você se conhecer, você saber dos seus limites. Porque às vezes o que aconteceu naquele dia que trouxe um impacto profundo, que fez você ter um sonho extremamente sem nexo, você pode tirar alguma informação que você precisa trabalhar para a sua evolução. Tá? Símbolos, para quem gosta de símbolos, e a gente já falou aqui sobre símbolos também, né, gente? A gente já falou aqui sobre símbolos, a gente já falou aqui sobre como ativar também os sigilos mágicos, que são símbolos energéticos. Então, alguns símbolos podem vir no sonho. Qual é o significado desse símbolo para você? Tá? Seja ele um animal, seja ele um símbolo de sigilo mágico, seja ele qual for um símbolo. Um navio é um símbolo, um buquê é um símbolo, tá? Tragam isso para a sua vida do dia a dia, tragam isso para a sua realidade, porque muitas das vezes os sonhos querem nos dizer algo que a gente precisa tomar consciência para que isso seja trabalhado de uma forma fluídica para a nossa evolução. Certo? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Eu acordo só com a vibração do celular, nem coloco música. Que beleza, Laerte. Ainda vou chegar nesse nível. O meu é uma musiquinha bem suave, mas precisa ter musiquinha. Caroline, seja bem-vinda. Tento dormir e descansar e sonho que estou trabalhando. Deixa eu te falar uma coisa sobre isso, Laerte. Pessoas que tentam dormir e descansar e sonham que estão trabalhando, na realidade, você realmente está trabalhando, tá? Quando você vai fazer a viagem astral, isso é uma informação legal. Eu ia falar amanhã, mas enfim, vamos embora. Já que você tocou no assunto. Quando a gente vai fazer uma viagem astral, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se desconectar do nosso dia a dia. Tá? Pessoas que não se desconectam do trabalho, workaholic, vamos dizer assim, elas dormem e realmente vão para o trabalho trabalhar, tá bom? Elas não descansam. Então, isso que você falou é um ponto muito importante para a gente falar no seguinte: quando a gente for dormir, eu dei as dicas ontem, mas eu vou reforçar hoje. Tentem ver coisas suaves, tentem fazer uma meditação, uma música leve, tá certo? Quem gosta de acender uma vela, acende uma vela na cor azul, na cor branca, para trazer paz, tranquilidade, equilíbrio, para ter um sonho, para ter uma noite equilibrada, um sonho renovador, ou uma noite renovadora, um sonho tranquilo, porque isso realmente acontece. E eu tenho certeza que não acontece só com você, tá, Laerte? Muitas pessoas relatam que ao dormir vão para o trabalho. E vão trabalhar. E isso acontece. Isso não é só uma forma de falar, então, trabalhei a noite inteira. Não, isso realmente acontece. Então, quando a gente for dormir, a gente pede para o nosso mentor, nosso anjo da guarda, fazer uma viagem astral para planos astrais que nos auxiliem no nosso processo evolutivo. Porque senão pode acontecer isso, e acontece, tá bom? O meu é o som do mar, acordo com esse som gostoso. Ai, que delícia, abelha. Amo sigilos. Ana, tem um e-book aqui só sobre sigilos, tá? Você ama sigilos mágicos? Clica aqui no botãozinho roxo, tem um e-book aqui para você, meu amor. Que a gente já fez uma semana de sigilos mágicos aqui. E teve aula prática de sigilos mágicos. Foi maravilhoso. O portal aberto, foi maravilhoso. Sonhar que tá trabalhando ninguém merece. Pois é. Sempre sonhava na minha folga. Ana, já vai lá pegar o e-book. Já vai pegar o e-book. Sigilo Mágico é top. Caiu? Ainda bem que voltou, né, Isabel? Que horror, trabalhando e nem ganhando pra isso. Ai, Slade, você é demais.
Não consigo me concentrar em meditação. Ana, tem e-book aqui de meditação também, amor. Inclusive, tem 5 meditações guiadas que eu fiz para vocês. Então, clica no botãozinho roxo, vai na parte de e-books, tem um e-book sobre meditação e 5 meditações guiadas. Tem meditação de limpeza, de amparo espiritual, tem umas outras 3 que agora eu não vou lembrar de cabeça. Tem gente que organiza o próprio dia à noite. Ai, Laerte. Vou pedir para me levarem para a praia. Pede, Lari, pede para te levar para a praia que você vai ver que no outro dia você vai estar, ó, tranquilinha. Eu adorei. É só se adaptar, Ana. Eu também tinha esse bloqueio, comecei a fazer 5 minutos e fui aumentando. Exato. Mas tem e-book aqui, Ana. Então, todos esses pontos que você falou que tem dificuldade, no botãozinho roxo você vai encontrar esses e-books. Eles podem te ajudar muito. O pessoal aqui que já tem os meus e-books, eles podem te dar um feedback aqui de como é os meus e-books, tá? Eles não são e-books longos, mas são e-books extremamente práticos e fáceis de entender. Então você entende e aplica. Entende e aplica. É bem legal. Tem o e-book de Japamala. Ah, tem e-book de Japamala também, Laerte. Ele é ótimo para concentração. Tem um e-book de Japamala aqui também para ajudar na concentração. Meditação guiada eu acho mais fácil. O e-book de meditação aqui, Lari, que eu tenho, tem 5 meditações guiadas no e-book. Então tem um link que você clica e aí você vai para 5 meditações guiadas que foram gravadas por mim. Sim, muito prático e fácil para pôr em prática. Pois é. Obrigada, viu, Abelha, pelo feedback. Tem, Lari, tem um e-book aqui. Eu gravei 5 meditações guiadas. Cada meditação uma é para amparo espiritual, a outra é para limpeza energética, as outras 3 eu não me recordo agora de cabeça. Como eu faço o e-book toda semana, gente? Aí fica difícil lembrar de tudo. Mas tem 5 meditações guiadas que eu mesma gravei e quem compra o e-book já vem com o link para acessar. Proteção, propósito, obrigada, Laerte. É isso, mas tem bastante e-book aqui para ajudar vocês. E os e-books, assim como a Abelha Rainha falou, eles são, não é porque é meu, não. O pessoal que tem o e-book aqui, eles falam que é muito prático. A linguagem é fácil de entender e é muito prático para você colocar em prática mesmo. É bem legal. Amor próprio, é isso aí. Então, tem de limpeza energética, amparo espiritual, amor próprio, proteção e propósito. São 5 meditações guiadas que eu mesma gravei. E aí, no e-book de meditação, você tem o link lá, você acessa. Eu revendo o e-book da Reisa por 4 créditos. Vai revender nada não, Laerte. Para com isso. Tenho que reservar um horário para mim fazer, porque às 12 horas eu vou para a escola e sair assim. Faz depois, amor. Faz depois. Ou melhor horário que você achar. O Laerte já quer fazer. Ô, Laerte, se você for fazer negócio, é 50-50, amor. Não vem com essa, não. Direitos autorais. Você vai cobrar 4 crédito, 2 é meu. Vamos fazer negócio, Laerte. Vende por 4 créditos e 2 é meu. Tô brincando, gente. Eu tô brincando, pelo amor de Deus. Ó, tem 61 pessoas aqui. A gente tá brincando, né, Laerte? Vamos deixar claro aqui, porque depois você sabe como é que é, né? Vamos deixar claro, a gente tá brincando, né, Laerte? A gente tá brincando, gente. Vou trocar por um pudim mágico. Pois é. Vamos ser. Pois é, gente. Isso é complicado aqui dentro do aplicativo. A gente tá brincando, tá? É que Laerte, Abelha, algumas pessoas aqui já me acompanham há uns 6 meses, então a gente já virou tudo amigo, né? Já é tudo. É brincadeira, tá? É brincadeira esse negócio de Laerte. Não levem a sério, não. Oi, Rayane, seja bem-vinda.
A gente brinca bastante aqui na live. A gente traz muito conteúdo para o autoconhecimento, para vocês entenderem seus limites, para vocês conseguirem se desprender não serem dependentes de outras pessoas através do conhecimento, porque conhecimento é uma coisa que ninguém pode tirar de você. Então, os estudos é muito importante aqui no meu perfil. E Laerte, Abelha, um monte de gente aqui já me acompanha há 6 meses e a gente brinca de vez em quando na live só para dar uma descontraída, porque existe a parte séria, a parte de autoconhecimento e tudo mais, mas a gente também brinca de vez em quando. E é saudável, é gostoso. Boa noite, Rayane. Tassiele, boa noite, seja bem-vinda. A gente brinca, viu? Aqui o trabalho é sério, é só para se descontrair um pouco, exatamente, Abelha. Para que serve o Japamala, Glau? O Japamala ele serve para você ter um pouco mais de concentração, você conseguir também elevar o seu padrão vibracional, trazer concentração, trazer foco nas coisas que você está fazendo. Muitas pessoas utilizam o Japamala para poder trazer foco no dia a dia, trazer a atenção para o aqui e agora, tá? É bem bacana. Vou sair para descansar, é muito tarde aqui. Boa continuação para vocês, gostei muito da live. Obrigada, Vanessa. Segue o perfil, amor. Amanhã tem mais, tá bom? É igual o terço? Não, porque o terço ele está relacionado à parte católica. O Japamala ele está relacionado é budismo, tá? Tem que rezar as bolinhas. É que não é uma reza. O Japamala não é uma reza. O Japamala é um mantra, tá? E você pode fazer seu próprio mantra. Não precisa ser um mantra específico. Você pode fazer seu próprio mantra. Obrigada pelo balão, Vanessa. Leandra, seja bem-vinda. Então, você pode fazer seu próprio mantra, você pode colocar no Japamala e fazer seu Japamala. Eu tenho Japamala também, gente. O que eu não tenho? Tem spray energético, tem orgonite, tem Japamala, tem tudo. No e-book Ensina a Fazer, ensina. Ensina a fazer Japamala, sim. Inclusive, ele ensina a praticar o Japamala. A gente fez uma sessão de aula prática do Japamala, né, Abelha? E na sessão de aula prática do Japamala, eu fiz um Japamala na sessão. Ah lá, no Japamala você pode fazer ou... Você pode fazer... Olha lá o Laerte já, ó. Colocando o seu mantra, Gláucia. O seu mantra vai ser: eu sou a Gláucia maravilhosa. Vai repetindo 108 vezes, que são as 108 bolinhas. Você não me conhecia? Não tem problema. Fizemos o Japamala. Pois é, não tem problema, Glau. O e-book ele é muito fácil de entender. Laerte participou, Carlinha participou. Quem mais? Abelha estava também, né, Abelha? Na sessão de Japamala. A gente fez um mantra juntos. Mas você pode colocar o mantra que você quiser. E Laerte já deu a ideia do seu mantra. Eu sou a Gláucia maravilhosa. É isso que você vai colocar no seu Japamala. Brincadeira, Glau, coloca o que você acha melhor. Já acrescentaria um poderosérrima no mantra. Pois é. Eu sou a Gláucia maravilhosa, poderosérrima. E vai para a próxima bolinha. Japamala é dos primórdios, quando tudo era... É verdade, Laerte. Japamala faz bastante tempo que foi feita a sessão em grupo do Japamala. Foi primeiro a sessão sobre ritual, a segunda sessão foi sobre consagração de objetos, a terceira foi sobre Japamala. Inclusive foi ideia da Carla, a semana do Japamala, eu lembro disso. Acho que foi o quarto, será que foi o quarto? Ah, foi, porque a primeira foi de spray, né? Energético. Verdade. A primeira foi de spray energético, mas esse não tem e-book. Tinturas. Aliás, Abelha, bom ter tocado nesse assunto. No final desse mês,
Depois de tantas pessoas me pedirem, na última semana desse mês teremos de novo a aula sobre tinturas. Eu dei uma garibada um pouquinho mais. Então a gente vai fazer aula sobre, a gente vai falar sobre tinturas, a gente vai falar sobre potes energéticos, óleos energéticos e saquinhos energéticos. Eu acrescentei umas coisinhas. Agora vai ter um pouquinho mais, vai ter sobre tinturas. Então, para quem estava me pedindo live e sessão em grupo, parte prática sobre tintura, no final do mês vai ter. A última semana do mês, desse mês, vai ter, tá bom, gente? Aí vocês vão aprender a fazer suas próprias tinturas. Até hoje não tem e-book, mas vai ter, agora vai ter. Oba, pode usar de colar para sair numa festa? O que? O japamala? Japamala não. Spray, que tipo de saquinho? Saquinhos energéticos. Saquinhos energéticos. Eu vou ensinar como é que faz na última semana. Estou aqui pela primeira vez. Seja bem-vinda, Ângela. Já segue o perfil que cada semana tem um tema diferente aqui, tá? Durante a semana a gente desenvolve o tema e no final de semana, domingo, 7 horas da noite, a gente faz parte prática na sessão em grupo fechadinha. Ah, o Laerte está falando que pode, mas não deixa ninguém tocar. Não pode tocar, então é melhor não, Laerte. Eu também acho. Eu sou dessa, Glaucia. Melhor deixar o japamala em casa. Afinal de contas, você não vai ficar fazendo no meio da festa o seu mantra, né? O que você pode fazer, você pode andar com ele, mas de repente você não precisa colocar no pescoço, entendeu? Coloca num saquinho, coloca dentro da sua bolsa, só para você se lembrar daquele seu mantra. E se porventura você tiver com ele no pescoço, que nem o Laerte falou, pode pôr no pescoço? Pode. E se alguém tocar, você veja se a energia dela ainda tá boa, ou você vai lá, limpa, consagra e faz tudo de novo. Pelo que eu li, você pode ativar o mantra 108 vezes e andar com ele. Pode andar. Eu nunca andei com o meu japamala, tá, gente? Nunca andei com o japamala no pescoço. Eu quero levar para o trabalho e ficar mantrando. Sou um ser calmo e equilibrado 108 vezes. Leva dentro do saquinho, Lari. Aí você fica embaixo da mesa, com ele na mão, fazendo. Tá bom. Uma vez alguém tocou na minha cabeça e meu cabelo começou a cair. Pois é, complicado, né, Ana? Complicado. Certo, gente? Gostaram da live de hoje? Você também precisa no trabalho, cara. Gente, então, para quem precisa de japamala, voltando ao japamala, a gente estava falando de sonho, mas falando para o japamala. Então, ó, japamala. Clica no botãozinho roxo, vai na parte de produtos, tem aí um e-book para vocês fazerem seu próprio japamala, tá? E já fiz a chamada sobre tinturas no final da semana. Mas agora, live desviada com sucesso, como sempre. Ai, só nós, né? Olha, gente, 1h47, já passou da hora de encerrar nossa live, né? Só que antes de encerrar, vamos de spoiler para amanhã? Pois é, amanhã, spoiler de amanhã, para vocês não perderem a última live da semana, falando aqui sobre sonhos e aprofundando cada vez mais. Amanhã nós vamos falar como usar os sonhos para seu crescimento espiritual e autoconhecimento. Dizendo sobre o que, gente? Os sonhos, eles podem ser uma chave de autoconhecimento e evolução espiritual, tá? A gente também vai abordar a diferença crucial entre sonho e viagem astral. Então, prepare-se para desvendar o potencial oculto de cada um dos seus sonhos, tá certo? Então, amanhã a gente vai trazer essa informação de como a gente pode usar os sonhos para nosso crescimento pessoal, espiritual e autoconhecimento. Certo? Então é isso. Gostaram da live de hoje? Live foi desviada no finalzinho, mas eu acho que deu para entender, né? Super, como sempre, maravilhosa. O povo dá risada. Aqui a gente é feliz, né? Fátima, seja bem-vinda. Cris,
Sirlene, top. Na sessão em grupo de domingo, todo mundo traz um sonho de padaria para a gente trabalhar nele. Pois é, Laerte. Laerte sempre trazendo. A abelha. Gente, é mentira do Laerte. Não é para trazer um sonho de padaria para trabalhar em cima do sonho de padaria. Calma, não é bem isso, tá bom? A gente vai fazer visualizações criativas. A gente trabalha bastante isso, a parte de visualizações criativas, que, por sinal, ajuda bastante também na parte de sonhos, tá? Então, a gente trabalha muito aqui com visualizações criativas, meditações guiadas. E muita gente, quando começou aqui comigo, não conseguia fazer visualizações e hoje já consegue. Aí, ó, Ana Luísa, a mãe dela era dona de uma padaria, tá vendo, Laerte? Não é esse sonho, Laerte. Pode ser um lanchinho compartilhado. Maravilhoso, gente. Leoberg, vamos para a live da Regiane Martins. Ah, gente, bora para a live da Regiane Martins daqui a 10 minutos. Eu vou fazer a minha leitura de cartas e daqui a pouco eu tô lá também. Live maravilhosa, trazendo muito conhecimento, mas na parte aí de também energética, ela tá trabalhando essa semana, voltado para o lado espiritual. Vai ser muito legal. Eu acompanhei a live dela a semana inteira, tá maravilhosa. Tá bom? Vão lá para a live dela que eu tenho certeza que vocês vão amar também. Também. Vamos sim. Deixa eu encerrar. Olha lá, a Isabel de Lourdes também vai estar lá. Daqui a pouco a gente se encontra, gente. Regiane Martins. Segue ela lá, Ana, para você perguntar lá do negócio do orixá. Ah, ela tá aqui, ó. Tá vendo? Mandou uma carinha com coração. Eu senti que nossa turma precisa se reunir pessoalmente. Ai, Glau, não fala isso, meu amor. Eu sei, eu sei. Encantamento de encerramento de live. Olha lá, eu. Está no projeto, é isso aí, Laerte. Obrigada. Gente, está no projeto, tá? A gente se reunir pessoalmente, tá bom? A gente está trabalhando nisso. Eu e Laerte estamos trabalhando nisso, né, Laerte? É isso aí. Já pus você na fogueira comigo. Sim, então tá bom. Ai, gente, encerramento então. Encantamento de encerramento de live. Dessa live maravilhosa, vamos fechar essa energia poderosa ao qual a gente se conectou com a egrégora de estudos e agora no fechamento a gente carrega esse estudo conosco para que a gente possa utilizar no nosso dia a dia, tá bom? Encantamento de encerramento de live feito pelo Laerte na live de hoje. Sonhos comuns e seus significados. O que seus sonhos estão tentando te dizer. As imagens da noite voltam a descansar. Mas suas mensagens vão continuar. Que cada sonho te leve a compreender o que a tua alma deseja te dizer. Assim é, assim seja. Assim está feito. Gratidão pela presença de todos vocês. Gratidão por essa live maravilhosa. Boa noite, amei. Vamos voltar. Sim, voltem todos amanhã às 7 horas, tá? Gratidão, gratidão. Gente, gratidão pela presença de cada um de vocês. Um beijo grande. Um abraço no coração. Bom descanso para quem eu não for ver na live da Regiane, mas quem eu for ver até daqui a pouco. Ou, galerinha, amanhã, 7 horas da noite, no mesmo bate-canal. Tá bom? Boa noite, bom descanso e até amanhã. Um abraço no coração. Tchau, tchau.